Todo ano, milhões de pessoas sofrem abuso ou assédio sexual. E muitas vezes, os danos psicológicos ou físicos são irreparáveis. Por isso, no quadro Entrevista dessa semana, a gente conversa com Andréa Calçada, ela que é pós-graduada em Psicologia Jurídica, mestranda em Mediação de Conflitos e, além, claro, autora de diversos livros sobre o assunto. Andréa, eu abro essa entrevista te questionando a diferença entre assédio e abuso sexual. Bom, Diego, na verdade, todo abuso sexual ela é a imposição de uma atividade sexual sem o consentimento, com a utilização do poder, seja ele sobre uma criança ou um adolescente, através do poder afetivo, do poder da ameaça, né, daquela ameaça muitas vezes velada, né? Só que quando falamos sobre assédio sexual, existe a imposição desse poder através de uma hierarquia. Por exemplo, como temos com relação a um chefe sobre um funcionário subalterno, que muitas vezes se submete pelo medo de perder o emprego, né, pelo poder existente nessa relação hierárquica. Né? Então, é importante fazermos essa distinção. Né? No assédio, muitas vezes, existe a imposição, mas não a imposição sexual em si. Né? Se há, por exemplo, a penetração ou algo mais efetivo em termos de atividade sexual, seria o estupro. Né? No caso da criança e do adolescente, segundo a lei, acho que um advogado poderia até explicar isso melhor, tudo hoje é tido e entendido como estupro. Tá? Desde a exposição da criança ou adolescente a, por exemplo, vídeos pornográficos, até a própria penetração. Tá? Não existe muito na lei uma diferenciação dessas diferenças. Uma criança assediada e um adulto assediado, os danos psicológicos, eles são diferentes? Mais para a criança, mais danosos para a criança ou para o adulto? Porque a criança também tem muita inocência, às vezes não entende o que está acontecendo, né? Olha só, a criança está em formação e o adolescente também. Então, normalmente, em termos psicológicos, é mais grave porque a criança está em formação. É claro que às vezes ela não entende, mas às vezes quando ela passa a entender o que houve, aquilo é traumático da mesma forma. Agora, tudo depende da forma como a família vai lidar, como a criança significa, qual o significado que ela dá para aquela situação. Né? Eu já trabalhei com adultos que foram abusados e essa gravidade ela tem uma diferenciação. Né? Alguns são mais tênues, outros são mais graves, mas assim, sempre existe um dano, seja na segurança, na confiança, na relação com as pessoas, seja nas futuras relações afetivas, nos futuros relacionamentos, na própria vida sexual, sempre vai existir um dano, mais graves ou não. Tá? No adulto, com relação ao assédio, isso é grave também, né? Porque muitas vezes ele acaba gerando toda uma situação de ansiedade grave com relação a desenvolver a própria vida, a próprio sustento, se você está numa relação de trabalho. Né? Então, assim, é grave, mas normalmente é menos grave porque o adulto, muitas vezes, ele tem maior possibilidade que a criança ou adolescente de sair daquela situação, né? De brigar, de recorrer à justiça, né? De falar sobre o assunto e dizer, olha, eu estou passando um problema grave, o que eu faço com isso? Muitas vezes a criança e o adolescente, eles têm medo por N situações, seja porque ele é ameaçado, seja porque ele tem preocupação que aquilo atrapalhe a vida familiar, se o abusador for alguém da família. Né? Então, assim, eu entendo que o adulto tem maiores possibilidades de dar conta disso do que uma criança ou um adolescente. E esses traumas, eles são para sempre, assim? A psicologia ela só atenua, mas o trauma vai existir para sempre? Olha só. Hoje em dia nós temos técnicas e trabalhos que a ideia é que a pessoa consiga, no processo terapêutico, por exemplo, ressignificar essa história, né? Ressignificar esse abuso e torná-lo menos traumático. É claro que
aquela cicatriz vai estar ali. Ele vai aprender a olhar para ela de uma outra forma, sem que aquilo cause estragos ou tantos estragos para a vida dela e para as relações com as quais com as relações que ela desenvolve. E no trabalho, quais são as características de um assédio? Como saber se estou sendo assediado no trabalho? Olha, normalmente o abuso, né, o abuso em geral, ele inicia de forma sutil. Então, seja ele com criança, adolescente, a não ser, claro, esses casos mais graves de estupro, né? Mas normalmente ele começa de forma sutil. À medida que a pessoa envolvida no assédio, ela percebe que ela dá limite e o outro não respeita esse limite, né? E isso é algo feito com muita frequência, né? De uma forma agressiva, né? E isso é de uma forma persistente e sem limite, isso é um assédio, sim, né? Onde o limite dado não é respeitado. Perfeito. Existe uma característica para que as pessoas identifiquem esse abusador? Existe um padrão? Existem na literatura perfis associados porque existem diferenciações, inclusive, com relação ao pedófilo e o abusador sexual. Tá? O pedófilo é aquele que sente satisfação apenas com crianças e adolescentes. Tá? Nem todos os abusadores são pedófilos, né? Existe o abusador, muitas vezes, que ele tem uma satisfação, não é por criança, mas é pela questão do poder, por exercer o poder e por diminuir o outro. Então, existem diferenciações e existem na literatura perfis associados aos abusadores e aos pedófilos, tá? Então, assim, isso é uma avaliação que precisa ser feita com muito cuidado, né? E essa é a função do perito psicólogo dentro do judiciário, muitas vezes. Deveria ser, porque às vezes isso é muito difícil da gente encontrar. Mas, assim, se eu puder falar de características, mas que a gente tem que ter cuidado em enquadrar pessoas por causa disso, são muitas vezes pessoas que não aceitam limites, que se encontram acima do bem e do mal, né? Que as regras e limites sociais não foram bem introjetados, pessoas muitas vezes muito arrogantes, narcisistas, tá? Ou, por outro lado, pessoas assim, que se sentem muito diminuídas e aí tentam compensar isso, né, através da ascensão de poder sobre o outro. Então, assim, pessoas, muitas vezes, assim, o pedófilo, muitas vezes, ele tem uma questão de compulsão sexual, e compulsão sexual com, né, isso às vezes por pensamento ou por atos, né, com relação à criança ou adolescente, tá? Então, são características, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Né, porque isso tem que ser muito bem investigado. Perfeito. E como se trabalha a questão da culpa nas vítimas de abuso sexual? Isso é uma questão que a gente encontra, e quando eu falo para você que eu já vi pacientes adultos com essa questão do abuso, do trauma do abuso atenuado, é porque de alguma forma eles conseguiram diluir isso de alguma forma, né? Mas a culpa, ela está sempre associada, seja ela porque ela acha que teve alguma responsabilidade, muitas vezes porque... E isso é frequente? Culpa? É frequente. Muitas vezes porque de alguma forma aquilo foi prazeroso, né? E a criança ou adolescente, para dar conta daquilo, é muito difícil. Seja porque ele acha que ele deu abertura, seja porque ele acha que aquilo vai detonar a família, né? E muitas vezes assim, uma denúncia de abuso dentro de uma família é uma questão que destrói a família. Então, isso é muito complicado. Eu tive uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, e a significação que ela deu ao abuso, assim, ela foi abusada por uma pessoa que foi cuidar de uma irmã que tinha uma doença. E a pessoa disse para a família, olha, eu preciso estar com ela, assim, separado para poder ajudar. Não, um charlatão, né? E a família é muito humilde. E aí, na verdade, ela entendeu que o que aconteceu foi para ajudar essa irmã. Ela como criança, ela tinha 6 anos, né? Então, foi um pouco menos traumático, assim, isso na visão dela. Né? Então,
É claro, assim, mas a culpa, em quase todos os casos, ela é presente. Então, terapeuticamente, a gente precisa ajudar a pessoa a se desculpabilizar pelo que aconteceu. Há relatos de abuso sexual dentro do casamento e como a psicologia jurídica enxerga isso? Não sei se é possível a gente... Sim. Dentro do próprio casamento, com a própria esposa, isso a esposa, sim. Na verdade, assim, é algo que não é consentido. Então, né, a violência contra a mulher existe muito dentro dos casamentos. Hoje em dia, nos grandes centros, um pouco mais. Hoje em dia, as mulheres conseguem, em algum momento, sair e pedir ajuda e fazer denúncias, né? Mas a violência contra a mulher está aí, né? E, infelizmente, ainda existe aquela coisa de achar que mulher serve para o homem, né? Então, isso existe, né? Como existe também abuso sexual contra criança e adolescente dentro do casamento e que muitas vezes a mulher é conivente, né? Estou falando muito da mulher e do homem, claro, existem mulheres que abusam também, tá? Mas em sua grande maioria, até por questões culturais e históricas, em sua maioria são os homens, né? Perfeito. E como avaliar o abuso sexual quando não há uma evidência física? Existem critérios definidos, né, para que isso possa ser bem identificado, tá? Porque na maioria das vezes, nesse tipo de acusação, a maioria não tem. O IML é negativo, né? Você tem muitas vezes relatos de crianças pequenas, né? Muitas vezes você vai avaliar aí o histórico de litígio é enorme, né? Então, a criança, né? E aí muitas vezes existe a alienação parental e a falsa denúncia como uma forma de alienar, e uma forma muito grave de alienar, porque normalmente se afasta, né, o genitor da criança em função de uma acusação dessa. Então, a investigação detalhada e minuciosa é fundamental nesse tipo para que essa diferenciação seja feita. Perfeito. E para a gente encerrar, todo abusador, ele necessariamente tem alguma... Não sei se a gente pode caracterizar... Psicopatologia. Psicopatologia, exato. Alguma doença mental? Não necessariamente. Porque não dá para se imaginar alguém em sã consciência abusando, forçando alguém, né? Mesmo que... Assim, se a gente puder... Porque, na verdade, a gente pode falar em distúrbio de caráter, transtorno de caráter, né? Que tem a ver com a psicopatia, que é inserido dentro dos transtornos mentais. Mas isso é muito mais uma questão de desvio de caráter do que uma doença em si, né? Na verdade, pessoas que tiveram uma dificuldade de introjeção de normas e regras sociais. Então, assim, isso é uma questão polêmica e questionável, entendeu? Então, assim, muitas vezes não tem doença, tem uma questão de como ele entende o mundo, de achar que ele tem poder, de que, né, a visão dele prepondera e que ele pode fazer o que ele quer. Tá? Então, assim, de novo, são questões muito delicadas. Tudo é muito caracterizado, cada caso é muito individual. Né? Exatamente, Diego, exatamente. Porque senão eu acho que o grande risco é a gente enquadrar, e não é enquadrar, a gente precisa ouvir cada família, investigar cada pessoa para poder diagnosticar da melhor forma possível. Perfeito, André Calçada, muitíssimo obrigado pela entrevista. Tem ainda papo para muita conversa, mas infelizmente nosso tempo é curto. Ok, Diego, muito obrigada. Obrigado. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Somos muito gratos pela sua audiência e, claro, temos um encontro marcado na próxima semana. Contamos com a sua preciosa audiência. Até lá.